Olá, estamos começando mais um programa Conversa com o Thiago. Devido às várias solicitações dos nossos telespectadores e dos inúmeros seguidores da nossa convidada, hoje tenho o prazer de conversar novamente com a minha amiga Cristiane Mara Nascimento, presidente do Aprendiz, que está aqui novamente, né, Cris, para falar com exclusividade agora sobre outros 3 novos projetos, né, Cris? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É isso aí, Thiago, mas eu não poderia deixar de comentar, gente, que o Thiago me xingou muito depois da última entrevista, que eu encerrei a entrevista dele, ele que tinha que encerrar. Então hoje eu prometo que eu não vou encerrar, mas ele é tão exigente que ele falou comigo assim: você vai sem maquiagem, não encerra a minha entrevista, e me xingou até. Vocês não conhecem o Thiago. É isso aí, Cris. Hoje você não vai encerrar a entrevista. Hoje vai ficar batendo papo comigo aqui durante 3 horas, tá? Não vou, gente. 15 minutos eu tô indo embora. No máximo 15, 12 eu tô indo embora, Thiago. Ó, o horário da Cris é muito corrido, ó, Cris. Para começar o nosso bate-papo, fala um pouco desse projeto inovador que é a Escola de Gênios, é isso? Escola para Gêmeos? Como é que vai funcionar isso aí? Então, Thiago, esse projeto é maravilhoso, sabe? Tem um projeto só, que é o projeto da minha vida, que é o EJA Distância com Inclusão, que durante 10 anos eu trabalho nesse projeto. É um projeto que você já conhece, mas ele é o único que supera esse projeto de gênios, eu acho, na minha opinião, tá? Tem o Aprendiz Solidário, nós vamos falar dele depois também, que é muito bom, mas o projeto do EJA, que eu só vou falar dele em agosto, se você deixar eu vir, você vai deixar eu vir, Thiago, de novo? Vamos ter que ver com a TV, né, programação aí, vamos ver, né? Então, pois é, gente, olha, fala pra eu poder votar em agosto, né? Então, assim, o projeto do EJA é uma coisa que eu desenvolvo tem 10 anos, mas esse projeto específico de educação para gênios, uma escola para gênios, o que significa? Thiago, o significado da palavra excepcional. Quando eu fiz faculdade de fisioterapia, eu não cheguei a terminar, foi a primeira faculdade que eu iniciei, eu tive uma professora, gente, Heloísa Brunelli. Ela é uma pessoa, uma profissional fantástica, professora de psicologia. Ela fez a seguinte pergunta na sala de aula. Eu devia ter uns 22 anos na época, né? Ela perguntou assim: gente, o que é excepcional? E cada um deu uma opinião e eu levantei a mão e falei assim para ela: Heloísa, excepcional existe uma linha. Todo mundo que estiver acima é excepcional e todo mundo que estiver abaixo é excepcional. E aí ela falou assim: parabéns, Cristiane, você ganhou 1 ponto na minha matéria, a resposta que eu esperava era isso. Hoje a Heloísa, que é maravilhosa, ela vai ser nossa palestrante, dando vários cursos, ela é professora do curso de Direito, tá, Thiago? De tão maravilhosa que ela é, de competência. Hoje eu discordo dela. Você sabe por quê? Porque, Thiago, não existe a linha do excepcional. Na verdade, toda criança e todo adolescente, ele não está aqui ou aqui, ele só tem qualidades diferentes. Então eu me permiti, tá, discordar da professora Heloísa e entender que na verdade não existe um limite. Existe você ver naquele adolescente ou naquela criança qualidades que não tem aqui, mas de repente ele não está aqui. Entendi. Por quê, Thiago? O aluno que tira nota 8, não necessariamente ele vai ser um profissional melhor do que o que tira nota 2, 3, né? Concorda comigo? Concordo. Né? Então, Entendi. assim, é isso. Entendi. Além disso, o projeto para gênios, eu pretendo colocar ele com a metodologia Montessori, mas vai começar só com método. E eu espero fazer várias parcerias com todas as instituições que têm os profissionais na área, né, de fono, que entendam da metodologia Montessori, né? Então a gente começa com um método e vai para metodologia Montessori, que fala o quê? O que é metodologia Montessori? Que toda criança tem capacidade de aprender. Entendi. Né? E qual que é a faixa etária para a escola de gênios, Cris? Tem uma faixa etária? Então, Thiago, assim? olha só, olha que caso específico, né? Primeiro é entender o que é escola de gênios, né? Tem mais de 10 anos que eu sou referência em educação especial. E assim, o que eu entendo? Eu entendo que a educação especial, ela é um presente. Eu vou começar te falando de mim. Uma das minhas disfunções é o TDAH, que significa o quê? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um dos meus transtornos, tá? Entendi. O Thiago. Mas a palavra transtorno, gente, é uma coisa muito forte. Então, quando o pai recebe essa mensagem, meu filho tem um transtorno, ele logo imagina, meu Deus, o que vai acontecer? Assusta, né? Assusta. Mas o que eu queria falar para esse pai e para essa mãe? Primeiro, explicar o que é o TDAH. Quando é criança, Thiago, a criança é uma criança agitada,
uma criança que tem o olhar vago, ela é inquieta, mas o olhar dela é diferente, porque o pai fala assim com ela assim, presta atenção, fala a mesma coisa para essa criança, 10 vezes ela não presta atenção. Só que aí o pai acha que aquela criança está fazendo hora. Por quê? Porque na hora que o assunto interessa aquela criança, ela volta a atenção e aprende rapidamente, né? Quando é adolescente, Thiago, fica um pouco mais difícil. Falo por experiência própria, que tenho o TDAH, né? Porque quando é adolescente, o pai já não consegue que aquela criança acorda às 7 horas da manhã. E o ensino médio e fundamental, quando é de manhã, passa a ser uma tortura para o pai e para a criança. Porque o sono dessa criança é uma criança que, quando ela chega em casa, ela deita atravessada, assim, na cama, né? Ela, normalmente, ela não amarra sapatos. Ela é uma criança que esbarra em todos os lugares, né? Mas existe a lei da compensação, Thiago. Esse transtorno, como é um transtorno que na fase adulta, quais são as características de alguém adulto que tem esse transtorno? Um adulto que tem esse transtorno, ele esquece celular, ele esquece chave, ele perde tudo, ele está sempre procurando alguma coisa. Só que na nossa geração, na minha geração não, né? Quase a sua, quase a sua. É verdade. A Cris foi minha professora, hein, gente? Oh, meu Deus do céu. Ele faz questão de falar isso só para me deixar mais velha, tá, gente? Dei aula para ele. De que foi, Thiago? Foi de matemática. De matemática no pré-vestibular? Foi, quando começou o aprendiz na rua São Leonardo ali, né? Ele faz questão de falar isso, tá, gente? Só para poder acabar comigo. Mas eu não ligo. Vamos lá. Aí o que acontece? Quando chega na fase adulta, antigamente não tinha essa diferença. O que fazia? Cadernal em todo mundo. Não havia essa diferença. Porque eu estou falando do TDAH, mas a gente tem a dislexia, a gente tem dentro da dislexia a descalculia, a gente tem a disgrafia, aí a gente tem o autismo, a gente tem 3.000 síndromes. O ensino não pode ser engessado para todas as pessoas, né, Cris? Porque exatamente todos isso. têm suas características, né? Exatamente. Então, assim, Thiago, o que a escola de gênios pretende? Tratar o aluno de forma individual. Parece impossível, não parece? Mas, como eu estava falando para você que tudo tem uma compensação, no caso do TDAH, por exemplo, essas crianças normalmente são crianças que você fala assim, gente, mas ele é tão inteligente. É claro que ele é inteligente, porque ele desliga do mundo um certo tempo, mas na hora que ele foca, a inteligência dele costuma ser acima da média, não é uma regra, tá? E é uma criança ou um adolescente de bom coração. Por quê, Thiago? Se você esquece a chave, o celular, se você esquece tudo, obviamente, você também esquece o mal que as pessoas te fazem. Verdade. Né? Então, assim, eu tô falando de um transtorno, né? Que não deveria chamar transtorno, tá, gente? Devia chamar presente. É assim que eu falo, que eu tenho um presente. Né? Por quê? Porque a capacidade que eu tenho de perdoar, ela já veio de nascença, né? Porque o TDAH é uma falta de dopamina, certo? Entendi. E eu aprendi ao longo desses 10 anos trabalhando com educação especial que o pai não aceita bem, mas é porque ele não entende que o filho pode ter uma compensação intelectual e ser um gênio. Né? Entendi. Ô, Cris, e vai ser aonde? Vai ser no Aprendiz mesmo, essa escola de gênios? Vai ser mesmo no Aprendiz? Vai, Thiago. A escola vai passar por uma mudança e nós vamos fazer no período da tarde a escola de gênios, porque o Aprendiz tem um lema, que é uma escola para todos. Então, como eu estava te falando, há mais de 10 anos eu aceito essas crianças como um presente. Olha, eu vou te contar 2 casos específicos muito interessantes, tá? Um aconteceu esse ano, que foi numa sala onde tinha 5 crianças consideradas especiais. Para mim, elas são gênios, tá? São gênios. Elas são consideradas especiais. Chegou uma criança pra gente com deficiência auditiva. E aí me liga a diretora, Daniela, falando assim, Cristiane, você deu bolsa para uma criança com deficiência auditiva. Aí eu falei, pois dei mesmo, Daniela, olha que presente, porque a gente ainda não tinha uma criança com deficiência auditiva. E aí, o que acontece? Você tem que sair da sua zona de conforto e aprender a lidar com uma criança que tem deficiência auditiva. Veio também um deficiente visual, né? E a gente tem adaptação para isso no Aprendiz. E ainda não tinha usado, né? Então, assim, na verdade, cada criança dessa ensina pra gente. Você é obrigado a sair da zona de conforto. É claro que nós estamos programando para fazer mestrado, eu, a Daniela e a Samela, e depois colocar alguém fazendo doutorado. Eu não me imagino fazendo doutorado por enquanto, na área de educação especial, né? Mas
os pais têm que ter tolerância, porque esse conhecimento, ele vem da direção, depois para a coordenação, depois para os professores, até que a gente consiga que todo mundo fale a mesma linguagem. Então, assim, a gente não consegue fazer milagre, mas a ideia de escola para gênios é o quê? O que é gênio? Gênio é aquele menino que só tira nota 10. Mas gênio é aquele menino que o pai fala assim, tem alguma coisa diferente com ele. Mas o que é diferente que eu não sei? E aí a gente tem uma equipe preparada para poder entender o que esse aluno tem de diferente, pegar essa diferença e ir a favor dele. Peraí, pensar, ele tem isso diferente, mas o que ele tem de especial? Vamos valorizar o que ele tem de especial? Muito bacana. Entendeu, Inclusão Thiago? é tudo, né, Cris? Inclusão é tudo, tudo, tudo. Até porque, Thiago, quando eu falo do projeto do EJA, que é um projeto de inclusão também, ele resolve, tá? É um projeto único nacional. Você está comigo, tem quantos anos? Tem uns 3, 4 anos, né, Cris? Não, diretamente, né? Indiretamente tem mais de 10, né? Tem muito Sem tempo. contar que você faz questão de falar que foi meu aluno. Tem muito tempo de convivência. Conheço os projetos da Cris aí há muitos anos, né, Cris? É verdade. Então, assim, hoje no Brasil, 50% dos alunos não têm ensino médio. Por quê? Porque o sistema educacional não entende a educação especial. Entendi. E aí o aluno, ele esconde, né, a disfunção dele, que é assim que é chamado. Né? Tinha que mudar esse nome transtorno, porque assim, quando eu era criança, eu lembro que todo mundo falava assim, gente, ela é inteligente, mas é meio lerdinha, né? Quando eu descobri, gente, que eu tinha TDAH, eu achei o máximo. Eu posto direto, eu tenho TDAH, né? Porque eu não sou mais lerda. Eu não passo mais... Gente, vocês não têm noção o tanto que é difícil você superar o déficit de atenção. Porque às vezes você passa pelas pessoas, Thiago. O Elon, por exemplo, nosso professor. O Elon pegou, virou e falou assim, Cris, eu achei que você estava com raiva de mim, que você passou 6 vezes perto de mim e não me cumprimentou. Mas quem tem essa disfunção, às vezes não percebe que faz isso. Né? Para não me perder, o segundo caso que é muito interessante. A Kate, que normalmente me faz maquiagem, ela tem 2 filhos. Um com autismo, né, já com autista mesmo, e o outro com uma deficiência diferente, uma outra deficiência diferente. Quando os 2 chegaram no aprendiz, ela chegou com a seguinte informação, olha, eles não vão aprender a ler. E aí, eu já tinha uma pessoa muito abençoada que já entendia de educação especial, que é a Charlete, e ela pegou e virou para essa mãe, que é a minha maquiadora, que você não deixou maquiar hoje. Não, hoje não, pois tá bonito assim. Né? Pois é. Aí o que acontece? Ela virou para essa mãe e falou assim, eu lembro que eu estava presente, isso mexeu muito comigo, quem disse que eles não vão ler? Aí ela teve aquela reação, os meninos foram alfabetizados, e olha que eles foram alfabetizados com, eu acredito que era 7 e 9 anos, eles não sabiam ler nem escrever, hoje todos 2, né? Eles foram alfabetizados. Então, é um segundo muito bacana, Thiago, muito bacana, porque a capacidade não é nossa, é deles. Então, quem é a gente para poder medir essa capacidade? Verdade. Parabéns, viu, Cris, por mais esse projeto. Obrigada. Nós vamos para o nosso intervalo, só para a gente fechar a questão da escola de gênios. Aí é para 2020, né? E as matrículas vão ser a partir de agosto. Como é que funciona, Cris? Então, Thiago, antes disso, vamos falar lá que o nosso projeto está bombando de enfermagem, direito e pedagogia. E aí, o que a Cristiane fez com você no fim de semana? Lançou mais uma bolsa de 100%, prorrogou as inscrições até o dia 10 e lançou mais dia 12, assistente social. Então eu fiz isso, tá, gente? Cris bolsa de 100% para assistente social. Isso, né? A Cris no primeiro programa ela lançou com exclusividade aqui, né? O pré-cadastro para bolsas de 100% no aprendiz, agora já para o segundo semestre de 2019, faculdade de Direito, Enfermagem, Pedagogia e agora, falando agora com exclusividade também, o curso de assistente social. E as inscrições para quem quiser concorrer às bolsas de estudo 100% no aprendiz foram prorrogadas até o dia 12 de julho. Então não percam tempo, aproveite, não perca essa oportunidade. Cris, nós vamos para o nosso intervalo, tá? Hoje você não foi embora, hoje vai ter até intervalo, que beleza. E no próximo bloco eu gostaria que você falasse sobre o ensino médio profissionalizante, tá, Cris? Nós já voltamos com o programa Conversa com o Thiago. Não tenha dúvida, educação de qualidade é no Aprendiz. Matrículas abertas, segundo semestre 2019. Faculdade de Direito e curso técnico de enfermagem. O mercado exige os melhores. Faça sua matrícula agora e ganhe 30% de desconto nas mensalidades. Aprendiz Barbacena, Rua Norma Stephanie, número 108, bairro Ibiapaba. Telefone 3339-6850. Acesse aprendiz.edu.br.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Thiago. O programa não é reprise, viu, gente? É inédito. Mais uma vez aqui com a minha amiga Cris, devido a grandes pedidos, né, Cris? Está aqui de volta. A Cris está falando sobre alguns projetos aqui com exclusividade. Agora, Cris, tem um projeto também que é o Ensino Médio Profissionalizante, que vai ser lançado no Aprendiz. Fala pra gente um pouco sobre esse novo projeto aí. Falo. Então, Thiago, na verdade não é um ensino profissionalizante. Ele é um ensino médio integrado. Integrado, tá? Entendi. Então a gente tem que corrigir isso aí, tá? E ele já vai vir com a nova base que foi lançada em fevereiro de 2000 e... não lembro, esqueci. Tá? Mas foi lançada a nova base do Conselho Nacional de Educação. Então, esse novo ensino médio, você vai ter a opção de fazer o ensino médio com um curso técnico, tá? Já com as novas bases, você pode escolher a disciplina, né? Você pode escolher a disciplina, ou você pode também fazer o ensino médio integrado focado no Enem. Entendi. Você faz de manhã o ensino médio, com todas as matérias, e à tarde você faz o ensino médio, um preparatório para o Enem. Que a gente tem que atender aprendiz da escola para todos. Isso aí, Thiago. Então, o ensino médio, aluno do ensino médio do aprendiz pode escolher um curso técnico para fazer gratuitamente? É isso? Como é que funciona? Ou é um pacote? Como é que funciona isso aí? Porque tem cursos técnicos também novos, né, que vão ser lançados aí, né? Tem cursos técnicos novos. Um deles que é muito interessante é elétrica. Elétrica é muito interessante. Eu não sei todos de cor aqui, porque são 8 ou 9 cursos técnicos. Entrem no site. Mecânica, né? Exatamente. Entrem no site e confiram lá quais são os novos cursos técnicos. Mas qual que é a ideia? O valor que a gente vai cobrar, você paga um e ganha ou preparatório para o Enem, né, que eu não concordo com o Enem, depois eu vou te falar por quê, né, ou preparatório para o Enem, mas tem quem quer, né, então a gente tem que atender, ou então qualquer um dos cursos profissionalizantes já. Porque é um curso médico integrado, mas a palavra profissionalizante até que cabe, porque a pessoa já sai do ensino médio com, vamos dizer que uma profissão, né, assim. Mas com a nova resolução, não é correto. Não é correto usar essa expressão, entendeu? Quem me falou isso foi o Maurício. Entendi. Então tem que ser integrado. A gente tem, mas é um elo de ligação mais curto, né? Da escola para carreira, para o mercado de trabalho. Muito bacana, viu, Cris? Ô, Cris, você falou a respeito do Enem. Como é que foi o resultado do aprendiz no Enem aí, Cris? Então, Thiago, é o seguinte. Você me xingou que eu encerrei sua entrevista, né? Pois é, mas o seu programa chama Conversa com o Thiago, não chama? Isso, Conversa com o Thiago. Então quer dizer que você pode me perguntar e eu posso te perguntar? Com certeza. Tá. Então vamos pensar aqui o seguinte, uma escola que pega um aluno, vamos pensar aqui, média 5 e transforma ele em média 7. E uma outra escola, primeiro vamos fazer esse, quantos por cento que essa escola melhorou, que ela teve de resultado em cima desse aluno, que era média 5 e média 7. Eu entendi o que você quis falar. Às vezes uma escola pega um aluno já de média 9 e ele mantém a 9. Às vezes um aluno de pegar um aluno com média 5 e levar para 7 é muito mais difícil, tem que ser mais valorizado. É isso que você quis dizer? Não foi isso que eu quis dizer, não. Você sabe por quê? Não, mas matemática não é comigo, não. Minha professora de matemática... Eu vou te dar um desconto, né? Que eu te perguntei quantos por cento, né? Deixa eu tentar fazer aqui. Na verdade, teve um aumento... 20%, não? Não. De 5 para 7, 20%. De 5 para 7 não é 20%. Quer ver? Porque dá para fazer uma regra de 3 fáceis. Você é professor de matemática, né? Mas o que acontece? O aumento foi de 2%, concorda? De 5 para 2. 5 para 7. Dá 28,5%, Thiago. 28,5%. Entendi. Entendeu? Agora... Pois é, né, Thiago, você lembra desses momentos, né? Eu acho que as pessoas devem lembrar também, né? Teve uma época na minha vida, durante muitos anos, que eu dava aula, chegava a dar aula para 9 alunos de matemática, química e física, de séries diferentes, ao mesmo tempo, com uma cadeira giratória. Você não pegou esse tempo, né? Não. Você pegou só o pré-vestibular. Sou mais novo. Não tá tão novo isso, não. Gente, mas era uma coisa assim, né? Quando eu falo que Deus tira aqui, mas coloca aqui, eu dava aula para matérias diferentes, no mesmo tempo, de séries diferentes. A minha cadeira girava, eu mudava o meu foco e resolvia a questão, né? O meu professor de Krav Maga, a esposa dele, chegou a ter esse tipo de aula comigo. É uma loucura, né? Porque eu dava aula de matemática, química e física para séries diferentes ao mesmo tempo, né? Então, realmente, eu tenho esse raciocínio de matemática que... É apurado, entendeu? Agora, vamos lá. Agora eu vou melhorar a sua vida para ver se você foi um bom aluno de matemática, tá? Vamos melhorar a sua vida. Se você pega um menino média 2, Thiago,
que tem paralisia cerebral. Então, aos olhos da sociedade, esse menino é um menino nota 2. Para mim não, tá, gente? Mas aos olhos da sociedade, ele é um menino que, se ele fizer aquela prova convencional, do Enem, todas as provas convencionais que eu não concordo, ele é um menino nota 2. E se você transforma ele no menino nota 8? Qual que é o percentual? Agora eu fiz fácil para você, Thiago. Regra de 3 de novo. Aumentou de 2 para 8. Pode falar, que eu sei que é professor aí. Pode vai falar. Multiplicar, né? Regra de 3. Tem que fazer. 2... dividido 400%. Então, quer dizer o quê, Thiago? Quer dizer... Agora eu arredondei a conta para não ficar quebrado, ficou, né? Então, o que acontece? Olha só, gente. Você pegar um menino média 5 transformar em 7, ou você já pegar um menino que aos olhos da sociedade está preparado para poder fazer uma prova, porque ele não tem nenhuma disfunção, né? Aquele menino padrão que toda escola quer, né? Mel na espeta, né, Thiago? Muito fácil. Agora, qual que é o resultado? Né? Porque se eu pego um menino com paralisia cerebral, né, e eu consigo que ele fale, que ele, sabe? Você transformou a vida daquele aluno. Eu transformei aquilo para aquela mãe que tem aquela criança, verdade. tem uma importância muito maior. Então, por que eu não concordo com o Enem? Em função disso, Thiago. Entendi. É isso aí, Cris, concordo com você também, tá? Matemática não é meu forte, por isso que eu fui pro ramo da comunicação. Ai, Jesus. Cada um na sua, né, Cris? Eu tô achando que eu não fui uma professora de matemática. Cada um na sua, não fui uma professora de matemática, vamos lá. Ô, Cris, mais um projeto para finalizar a nossa entrevista, nosso bate-papo. Fala um pouco sobre o Aprendiz Solidário. Como é que vai funcionar esse projeto aí, Cris? Tiago, esse Aprendiz Solidário, na verdade, ele foi lançado há 5 anos atrás, tá? Foi num dia, eu até fiz uma live que teve bastante visualização. Foi num dia, Dia dos Pais, que eu liguei para o meu tio de Natal. E eu fiz uma declaração para ele e falei que eu tinha sonhado que eu ia fazer uma corrente do bem. E desse dia em diante, eu comecei a dar mais descontos. Na última entrevista, você falou assim comigo, Cristiane, você deu de bolsa de estudo nos últimos 5 anos, 20 milhões de reais de bolsas. Eu não tinha essa referência de número, porque isso para mim não era importante. E não é importante, tá? Eu só fui ter, depois dessa nova reorganização da escola, que parcialmente dando 15% para um, 20% para outro, 50% para outro, 70% para um, 100% para outro, tinha dado um montante nos últimos 5 anos. Mas a intenção era fazer o bem para a lei do retorno e ver se a lei do retorno, né, funciona. O bem volta, né? O bem volta. E é uma coisa que é verdade, tá, Thiago? O bem volta. Então, eu aprendi solidário. Você criou a logomarca agora essa semana, né? Seu setor. Eu pedi para que ele colocasse uma mãozinha assim, gente, com o coração. E não é que na logomarca saiu parecendo uma coruja, né? Porque o meu apelido, gente, é coruja desde quando eu tenho 6 anos de idade. Fiquei muito irritada quando teve esse apelido, mas meu avô, com muita sabedoria, falou assim comigo assim, não se importe com isso, né? Porque seus olhos são muito grandes. E eu tinha 6 anos, ele falou assim, e lembre de uma coisa, coruja é um belo animal que significa sabedoria. Né? Então, assim, eu tenho esse apelido de coruja desde 6 anos de idade. Entendi. Mas quem que vai vir desse projeto solidário aí? Vai vir a questão da campanha? Não, já veio. Já veio, né? Já veio, Doação de sangue, olha só, como é que é aí? Primeiro começou, né, há 5 anos atrás, e oficialmente foi lançado dia 21 em Natal, mas veio uma ideia primeiro de um aluno, o Elfane, né, de doação de sangue. E depois, a Escola Agrícola está vindo um simpósio nacional brasileiro, Thiago, é uma notícia agora para você, tá? E para a Barbacena, né? Que o simpósio brasileiro de biologia nacional vai acontecer no Aprendiz. E ele vai ter nele a logomarca do Aprendiz Solidário. Muito bacana, viu, Cris? Parabéns aí pelos seus projetos. Ô, Cris, você é uma pessoa inovadora, cria grandes projetos, mas também sofre muitas críticas, né, Cris? Isso aí é normal. As pessoas que se destacam viram alvo. Como que você consegue trabalhar com essas críticas, suprir as barreiras, né? Que são muitas que aparecem na sua vida. E fala pra gente. Ele tá querendo descontar a matemática que eu fiz com ele, tá? Mas tudo bem, vamos lá, tá? Eu não vou deixar ele descontar, não. Então, Thiago, deixa eu pensar aqui, em relação a críticas. Eu acho que eu mais erro, eu tenho certeza que eu mais erro do que acerto. Quem faz muitas coisas, né, muitos projetos, está... Só erra quem bate pênalti, né, Cris? Exatamente isso. Então, assim, se Padre Melo, Padre Fábio de Melo, né, recebe críticas, quem sou eu para poder receber críticas, Thiago? Né? E tomare que Deus me dê sabedoria, né, para que sempre eu aprenda com as críticas. E as críticas são importantes, Thiago.
Entendi. Elas são importantes. São as críticas construtivas, né? Não só as construtivas, até as destrutivas elas são importantes. Fortalece, né? Você pega as críticas destrutivas, né? E você imagina assim, o que de bom que eu tiro disso? Porque sempre tem uma coisa boa pra poder tirar. Entendi. Ô Cris, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Hoje você falou quase 30 minutos. Ai, que beleza, hein, Cris? Próxima vez que você vier, você vai chegar em 1 hora, Cris. Ai, não, que beleza. não vou, gente, não vou. Mas eu tinha falado com o Tiago que era um projeto só por vez, tá? Porque eu queria falar 10 minutos. E ele falou assim, não, tem que ser os 3, né? É isso aí. E você não pode deixar eu encerrar, então tem que ficar bonitinho aqui. Fica bonitinho aí, viu, Cris? Ô, gente, muito obrigado aí mais uma vez. Queria agradecer também todo o staff aqui do Hotel Master Plaza, que cedeu as instalações para mais uma gravação. Siga o perfil @Conversa com Thiago e confira todos os bastidores dos nossos programas. Próxima sexta, voltamos com mais um programa Conversa com Thiago. Obrigado, Cris. Obrigada, pessoal.